Uma boa noite a todas as professoras, a todos os professores que estão aqui conosco. Hoje, como nós estamos gravando essa nossa reunião para a posteridade, né, por assim dizer, eu registro que hoje nós estamos no dia 14 de junho de 2021 e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de formação das professoras e dos professores do programa TJC deste ano. Nós tivemos já 2 aulas, a nossa temática principal esse ano é mulher, trabalho e sociedade, mas é uma temática muito ampla, né? Então, nós tivemos uma primeira aula de abertura, mais especificamente sobre a mulher e o mercado de trabalho, com a juíza Noêmia Porto. Depois tivemos uma aula sobre as alterações, retrocessos ou não, nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos relativos ao direito do trabalho. Vimos que tivemos julgamentos muito importantes. No ano de 2020, então, nem se fala, ainda teremos outros a vir ainda. E hoje teremos a nossa terceira aula, que será sobre um tema que tem tudo a ver com o programa TJC, que é a questão do trabalho infantil e aprendizagem. Porque o TJC, ainda que, é claro, ele se volte também a estudantes já adultos, principalmente, né, os que fazem parte da EJA e também de educação profissional, o foco maior do TJC da Matra 10 é em relação aos estudantes de ensino médio, os últimos anos do ensino fundamental, que são estudantes que, infelizmente, muitos deles são vítimas do trabalho infantil ou da inadequação, de alguns casos, também de aprendizagem. E, para isso, eu estou aqui hoje com uma grande parceira do TJC, grande, sim, enorme parceira do TJC, parceira de todas as horas, que é a nossa colega, a juíza Ana Beatriz do Amaral Cid Ornelas. A Ana Beatriz, muitos aqui já conhecem a Ana Beatriz, porque a Ana Beatriz é super parceira. Então, toda vez que nós recebemos os alunos lá no foro, ela os recebe com todo carinho, participa das atividades. Eu até brinco que ela faz o maior sucesso, eu fico me sentindo até assim discriminada pelos alunos, que eles gostam demais dela. Mas a Bia tem muito, desculpa falar a Bia aqui, que eu não consigo deixar de falar, mas a Bia tem muito jeito mesmo com jovens e crianças e com essa temática. E então, não sei se é também por isso, mas talvez até também por isso, mas por outras qualidades também. A Bia é gestora nacional de um programa super importante que a Justiça do Trabalho tem, que é um programa de combate, de erradicação, combate ao trabalho infantil e, por outro lado, estímulo à aprendizagem profissional, aquela aprendizagem que ela vai explicar. Então, é um assunto que ela domina super bem, coordena esse programa em âmbito nacional, já participou de inúmeros compromissos sobre esse assunto, de audiências públicas no Congresso, de interlocução com os mais variados atores sociais sobre isso. Então, não foi à toa que nós convidamos a Ana Beatriz para estar aqui hoje. Além disso, que já é de muito, né? A Ana Beatriz é juíza titular da 13ª Vara do Trabalho de Brasília e é também a diretora do Foro de Brasília. O Foro, assim, em termos leigos, aquela unidade, né, onde inclusive os alunos vão, que tem as 22 varas aqui de Brasília, o nosso maior foro da Justiça do Trabalho do Distrito Federal do Tocantins. Então, é uma responsabilidade muito grande que a Bia tem sobre si, que ela coordena com muito louvor. Então, agradecendo muito, Bia, porque você, eu falo, olha, parceira maior que a Bia não tem TJC, e sabendo que você faz isso com muito gosto, eu passo a palavra para você fazer a sua exposição, fique à vontade da forma como você quiser fazer, e aos professores peço, vamos registrando os comentários, perguntas no chat, sem prejuízo de também fazer as perguntas orais, viu, gente? Não tem problema, não, é bom que fica até mais animado. Bia está com você, muito obrigada. Obrigada, Audrey, pela gentileza e pelo convite. E os elogios são por sua conta, não é exatamente assim, mas vamos lá.
Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu me sinto verdadeiramente honrada. Eu agradeço à Matra, minha associação, na pessoa da juíza Audrey, o convite para vir até aqui participar mais uma vez do TJC. Como ela disse, eu tenho uma grande conexão com o TJC. Né? Eu admiro demais o programa, eu acho um programa importantíssimo, eu acho que esse é um papel do juiz, conversar com a sociedade, né? Essa interlocução é importantíssima, e eu gosto muito de ter contato com as escolas, para mim é o melhor ambiente que existe. Além de adorar de receber os jovens aqui no foro, né? Quando nós estamos no foro. Na realidade, eu adoro a juventude, eu gosto da alegria deles, gosto da rebeldia, da curiosidade e até do mau humor dos meninos, né? Meus filhos não podem escutar isso, não são tão jovens assim, mas o mau humor não é tão fácil. Mas eu acho que os jovens são leves, eles são encantadores, né? Hoje eu vou conversar com vocês, eu já antecipo que não é uma aula, porque eu não sou professora, eu sempre falo isso, eu até me enrolo na hora de apresentar um PowerPoint na ajuda, já deixei minha TI, que são minhas filhas de alerta, se eu não conseguir aqui compartilhar, elas vêm me ajudar, mas eu sou filha de professora, né? Minha mãe era professora de matemática, o meu irmão também é professor. Mas a minha habilidade é muito mais na escrita do que na fala. A minha oratória não é lá essas coisas. Então, eu peço que vocês me perdoem por qualquer coisa. Já explico daqui a pouco, porque eu falo do trabalho infantil. Mas, começando, eu queria primeiro desejar a todos, né, desejar que todos e todas estejam bem e com saúde. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, complexo e bem sofrido. Né? Eu imagino que não esteja sendo fácil para ninguém e para algumas pessoas, às vezes, até mais difícil. Então, eu registro a minha solidariedade a todos e todas que perderam alguém querido durante esse tempo. Mas vamos lá, eu vou iniciar dizendo qual é o meu lugar de fala. Como a Audrey já me apresentou, meu nome é Ana Beatriz, me chamam também de Bia, não há nenhum problema, me chamam de Ana Beatriz, o que quiser, eu atendo. Eu sou juíza do trabalho há 27 anos e titular da 13ª Vara do Trabalho de Brasília. Atualmente, eu sou a diretora do Foro de Brasília, onde estão todas as varas, onde os meninos vão, onde acontecem as audiências, né? É um lugar bem bacana. Durante esse longo período de magistratura, eu consigo visualizar algum avanço, algum não, grandes avanços positivos no Poder Judiciário. Por muito tempo, o juiz era aquela pessoa distante, quando eu brinco até com os meninos em relação a isso. Quando nós pensamos em um juiz, normalmente, o que vem à mente? É um homem branco, velho, barrigudo, emburrado, sério e com uma toga. Tem gente que imagina um pouco mais, com um martelo, ou então com uma peruca, mas isso é só nos filmes americanos, né? Ou nos filmes antigos. Aqui nós não usamos nem martelo, nem a peruca. Mas nós temos também entre os juízes muitas mulheres, muitos jovens e velhos também. Nós ainda continuamos brancos. Nessa parte nós temos que avançar, porque a maioria ainda dos juízes é de cor branca. De qualquer forma, aquele juiz que era antes encastelado, que se sentia superior ou que não interagia com a sociedade, mudou. Né? Nós vimos que para se tornar um bom juiz, a gente precisa se aproximar da sociedade e ver onde estão as pessoas, o que elas sentem, o que elas precisam. Só assim a gente avança como sociedade. Nessa trilha, né, dessa aproximação, o Conselho da Justiça do Trabalho entendeu por abrir as portas para a sociedade e debater alguns temas. Né? O Conselho foi depois da associação. A Associação dos Magistrados já tinha esse programa do Trabalho, Justiça e Cidadania. O CSJT, ele abriu, detectou a importância de alguns temas, não só com a comunidade jurídica, mas com a sociedade. E aí saíram alguns programas importantes, né? Então, nós temos o programa da prevenção à saúde e à segurança do trabalhador, do ambiente de trabalho, que é o programa Trabalho Seguro, nós temos o programa de conciliação, nós temos o programa do CSJT de execução, preocupada como é que os processos vão ser pagos, como é que a gente finaliza esse processo,
E em 2012 foi criado o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, do qual eu faço parte há quase 4 anos como gestora nacional. Esse programa, ele basicamente busca capacitar os servidores e também juízes em todo o território nacional, juízes do trabalho. Não são todos, são alguns que se identificam ou têm afinidade com o tema, para que ele faça esse diálogo com a sociedade, assim, sensibilizando, informando, conscientizando sobre o trabalho infantil. O que a gente busca enquanto juiz, né, nesse programa, é levantar e incrementar o debate, né, porque é um assunto invisibilizado e muitas vezes existe uma aceitação pela sociedade. Então, é com a parceria que eu tenho com o TJC, né, como integrante como associada da Matra e da Namatra, e também como gestora do trabalho infantil. Eu gosto muito de tratar esse tema, tanto com os professores como com os alunos, porque ele é um tema muito importante. Então, agora, eu vou para a parte mais difícil para a minha pessoa, que diz respeito a eu fazer esse compartilhamento. Espera aí, deixa eu usar meus óculos, porque o primeiro eu falei bem bonitinha sem óculos, mas, na realidade, onde que é o compartilhamento, Audrey? Você está sem vai som. embaixo aí. No a minha versão em inglês é share A minha, screen. tá aqui, tá aqui. A minha, está quase me mordendo aqui e eu não achei. Vamos lá. Isso, está Agora. aparecendo bonitinho aqui, tá? Ó, Aí, isso, ó, ficou ótimo. ficou? Ai, graças a Deus. Não, eu treinei, deixei todo mundo aqui de aviso, que da última vez eu tive que tirar quase minha filha do banho para ela poder me ajudar. Mas vamos lá, vamos começar a conversar. Né? Então, aqui, o que eu vou tratar? Né? O meu enfoque, até dessa vez, eu não trouxe a aprendizagem profissional. Se houver uma necessidade, uma defasagem, eu gravo até um vídeo e trago, mas é porque eu achei que o tema do trabalho infantil, ele é tão importante, ele agora se faz tão presente nesses tempos de Covid, que eu achei que seria mais importante a gente debater isso agora. Mas vamos lá. Nós vamos falar sobre trabalho infantil, vedações, enquadramento e... Deixa eu só achar aqui onde eu vou mudar. E perspectivas, né? Então, nós vamos discutir qual é a importância de falar do trabalho infantil. Por que a gente fala do trabalho infantil? Então, eu trago logo o artigo 227 da Constituição Federal, e eu queria ler junto com vocês, né, para que a gente tivesse bem claro isso. O artigo 227, ele é conhecido como o princípio da prioridade absoluta. Ele enumera os direitos das crianças, adolescentes e jovens. E ele começa dizendo assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los, essas crianças, adolescentes e jovens, a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, essa manifestação que nós temos aqui da Constituição, ela é bem clara no momento de responsabilizar não só a família, mas a sociedade e o Estado, né? Então, resumindo, todos nós somos responsáveis. E aí eu compartilho com vocês algumas fotos, algumas imagens. Será que os direitos conferidos pela Constituição estão sendo respeitados e garantidos? Parece-me que a realidade brasileira contraria a norma constitucional. A norma constitucional. O que nós vemos aí? Algumas cenas podem não ser tão cotidianas, como um menino trabalhando numa carvoaria, mas no lixão, nós tínhamos o lixão aqui da estrutural. E famílias inteiras trabalhavam e crianças estavam ali correndo junto com os caminhões que chegavam e despejavam os lixos e tentando pegar alguma coisa. Nas praias, nós estamos longe, mas quando a gente viaja, como é que a gente vê as crianças? É muito comum e a gente normaliza isso. E as crianças no trabalho doméstico?
né? Então, é alguma coisa preocupante. Eu começo logo falando das estimativas globais. Por quê? Porque semana passada, a OIT e a Unicef divulgaram dados, um novo relatório elaborado por eles que confirmam um cenário preocupante, porque pela primeira vez em 20 anos houve uma estagnação na redução do número de crianças em situação de trabalho infantil no mundo. Então, nós tivemos, durante um tempo, uma grande redução. De 2000 a 2016, nós tivemos a redução de 38% no trabalho infantil no mundo, e isso representou 100 milhões de crianças retiradas dessa situação, né? Mas, pela primeira vez em 20 anos, nós não apenas estagnamos, como nós crescemos, né? Houve um aumento, semana passada foi noticiado em vários jornais, né? Houve o aumento de 8,4 milhões de crianças desde 2016. E essa pesquisa, esse levantamento, foi feito no início de 2020. Então, ele não estava ainda na situação de pandemia, que a gente sabe que agravou demais essa situação. Então, esses dados, eles mostram que a situação, nós temos um cenário preocupante, dessas crianças que estão em trabalho infantil, quase a metade delas trabalham em trabalhos perigosos, com risco à saúde, segurança e ao desenvolvimento deles, moral e psicológico. E essas estimativas, na realidade, são um alerta de que nós não podemos ficar parados enquanto uma nova geração de crianças está em risco, né? E aí, se está assim no mundo, como é que a gente imagina que está no Brasil? Esses aqui são os dados da última pesquisa do IBGE que nós tivemos, de 2019, que foi disponibilizada o ano passado. Nós temos 1.800.000 crianças e jovens em situação de trabalho infantil. Nós já tivemos números superiores? Sim, muito maiores. Mas eu acredito que, para o século XXI, esses números são expressivos e assustadores. Nós temos que lembrar em que século nós estamos, e nós estamos ainda falando em trabalho infantil. Então, eu aqui também me preocupo com o cenário mundial, mas muito aqui também no Brasil, porque essas crianças, muitas delas estão nessas condições perigosas, em questões de, muitas são vítimas do tráfico de drogas, outras de exploração sexual, e muitas estão em situação de vulnerabilidade extrema. E por óbvio que com a pandemia esse cenário é agravado. Nós temos já retração econômica, aumento do desemprego, precarização do trabalho, desestruturação de políticas públicas e escolas fechadas, né? O quadro de desigualdades econômicas, sociais, educacionais foram amplificados durante esse período, né? E as crianças e os jovens estão sendo empurrados para o trabalho informal em busca de auxílio ao sustento da família. Então, eu acho tudo isso desolador, né? E quando a gente vê esses dados, é interessante que a gente veja também que o trabalho infantil, ele retrata a desigualdade que vive o país, e ele atinge mais as jovens e crianças de cor preta ou parda, 66%. Nós temos crianças de 5 a 13 anos, 21%. A gente imaginar crianças de 5, 6, 10, 12 anos, elas são muito pequenas. E normalmente a gente pensa que não acontece aqui perto, né? Não tem um trabalho. Hoje foi divulgado, num grupo do qual eu participo, uma decisão do TRT da Bahia, em que uma empresa foi condenada, e foi condenada também o shopping. Uma criança de 3 anos, trabalhava no shopping, quando aluga aqueles carrinhos de criança, de bebê, tinha uma criança de 13 anos trabalhando lá. E o shopping, a empresa foi condenada a pagar uma indenização, como o shopping também, porque ele é responsável, né? O shopping, ele ganha dinheiro de todas as empresas que estão lá, ele tem que se responsabilizar pelas situações que acontecem. Então, a gente vê que nós temos muito mais meninos, né, do que meninas. Isso inverte no trabalho doméstico, mas mostra um pouco do cenário brasileiro.
Esses dados, claro, são de 2019, defasados também, né? Nós temos uma subnotificação, é claro, porque nem todos os casos são notificados, mas vamos caminhar um pouquinho para a gente entender o que é o trabalho infantil no Brasil. Qual que é a definição do trabalho infantil? Trabalho infantil é toda prestação de serviços praticada por uma criança ou um adolescente abaixo do limite da idade previsto na Constituição Federal. Essa prestação de serviços, ela pode ser direcionada a uma atividade econômica ou direcionada à sobrevivência. Ela pode estar trabalhando num bar, né, como auxiliar de garçom, ou como garçom, ou ele pode estar vendendo bala no sinal. Né? Então, não precisa ter ali. E ela pode ser uma prestação de serviços remunerada, com finalidade ou não de lucro. Não interessa. Isso se configura trabalho infantil. Mas a nossa Constituição fala, né? Lá diz que é todos que não podem trabalhar de acordo com a Constituição. A nossa Constituição proíbe a execução de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E ela proíbe também a execução de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos. Então, nós temos aí uma divisãozinha, que eu fiz até um esqueminha para ficar mais fácil, porque às vezes parece confuso, né, do que a gente está falando. Então, eu botei os bonequinhos aqui para ficar didático, né, para a gente poder entender. De 0 a 13 anos é proibido qualquer tipo de trabalho no Brasil, qualquer um. A partir de 14, o jovem pode ser aprendiz, é o aprendiz profissional, não é aquele aprendiz de cabeleireiro, aquele que trabalha no salão lá do seu João e vai lá aprender a cortar, não é isso. O aprendiz profissional, ele tem a carteira assinada, ele tem uma carga horária teórica e tem depois uma outra parte de trabalho, é totalmente diferente. E a partir de 16 anos, aí o jovem pode trabalhar. Mas não em qualquer atividade. É proibida a prestação de serviços em atividades perigosas, insalubres. Então, ele não pode trabalhar com agrotóxico, ele não pode trabalhar num posto de gasolina, ele não pode trabalhar em horário noturno e em lugares que possam causar prejuízo físico, psíquico e social. Ele não pode trabalhar numa boate, né? Então, aí é só com 16 anos. Antes, só acima de 18 anos. Né? Então, entre 16 e 18, ele pode trabalhar, mas tem algumas restrições. Né? Eu apresento aqui, eu vou deixar esses slides com vocês depois, eu vou compartilhar, passo para a Audrey, e ela compartilha lá no grupo do TJC, mas são algumas legislações que falam sobre o trabalho infantil e os direitos das crianças. É a nossa Constituição Federal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o Decreto 6.481, que trata das piores formas de trabalho infantil, que eu vou falar com vocês, a Convenção 138 e 182 da OIT. E quais seriam as causas do trabalho infantil? Né? O trabalho infantil, ele tem multifatoriais e abrangentes causas, né? Que vão desde causas históricas, até desigualdade social, o que é claro, a gente vive num país extremamente desigual, nós temos um gap muito grande, nós temos um volume da população que está cada vez mais empobrecidas. Nesse período de Covid, nós tivemos um aumento, inclusive, da pobreza extrema, e nós temos também uma aceitação social de que o trabalho infantil não faz mal, não tem nenhum problema, né? Nessa visão histórica do Brasil, histórica do trabalho infantil, no período da colonização, crianças e adolescentes foram trazidos já nas embarcações portuguesas como trabalhadores, né? Os padres jesuítas, eles tinham a doutrina que valorizava muito o trabalho. Inclusive, o trabalho era uma opção para a salvação da alma. Para eles trabalharem, crianças e adultos, né, seria importantíssimo. Eles valorizavam, não só valorizavam o trabalho, como eles também exploravam o trabalho da criança. Eles perceberam que as crianças aprendiam rapidamente a língua, né, eles que chamavam de, acho que, papa-línguas,
os jovens, porque as crianças aprendiam rapidamente e ajudava nessa catequização dos índios, né? O mundo vai progredindo, no Brasil também, a gente passa para a parte artesanal, a era industrial, mas as crianças sempre se fizeram presentes nessa exploração da sua força de trabalho, né? É uma força de trabalho barata, uma força pouco questionadora, uma força de trabalho interessante, né, para alguns. E nós continuamos com essa desigualdade e a aceitação social. Essa aceitação seria o que a gente chama de mitos do trabalho infantil. Isso é muito comum no Brasil. Nós repetimos e falamos, quem nunca falou, ou ao menos quem nunca escutou, né, algumas falas dessa construção social. Trabalho traz futuro. Então, quando a gente vê uma criança trabalhando, né, por que estão reclamando? A criança está trabalhando, o trabalho traz futuro, né? Ela vai ter um futuro na frente, mas ela está cortando etapas, né? Ela tem um período que ela está em formação física, psicológica, emocional, e ela está pulando, né? Ou então fala o seguinte, ele precisa trabalhar para ajudar a família. Não, a família que tem que sustentar a criança, não é a criança que tem que ajudar, a ordem está inversa. Se essa ordem está inversa, alguém tem que entrar para dar um suporte a essa família. O que não pode é jogar essa carga nas crianças. A criança que trabalha aprende a lutar pela vida. A gente aprende a lutar pela vida ao longo da vida e cada fase da vida existe um momento certo para as coisas ocorrerem, né? Nós não precisamos ter pressa nenhuma, né? Nós precisamos nos formar, estarmos preparados para o mundo do trabalho, que não é um mundo fácil, para depois, né, lutarmos por essa vida que a gente tanto espera. É melhor trabalhar do que roubar. Esse eu acho que é a fala mais comum que a gente escuta nos últimos tempos. Olha, é muito melhor ele estar trabalhando do que roubar. Não, é muito melhor a criança estar trabalhando do que roubando. Então, será que para as famílias pobres ou vulneráveis economicamente só existe duas opções para a criança? Ou ela trabalha ou ela rouba? Porque assim, eu consigo imaginar, ou pelo menos penso, que devam haver outras opções. Porque para as famílias de classe média, né, e classe alta, as opções são diferentes para as crianças. Agora, se a família é vulnerável economicamente, a criança ou trabalha e rouba, é difícil, né? Na minha percepção, eu acho que o maior desafio é a gente romper com essa aceitação da sociedade em relação ao trabalho infantil para as famílias pobres, né? Esse cenário do trabalho, ele afasta a criança da escola, vocês como os professores e professoras devem ter essa percepção muito maior do que eu, e afastam as crianças do convívio familiar, comunitário, afastam as crianças da infância, que é uma fase importantíssima para o desenvolvimento. O que acontece na infância não fica na infância, a gente leva para o resto da vida. Isso é uma bobagem, a gente imaginar, criança não lembra de nada, a gente lembra de tudo, né? Então, é uma fase que você está em formação e algumas situações que ocorrem você carrega para o resto da vida. O trabalho molda o caráter da criança. Não, eu imagino que o caráter da criança pode ser moldado de outra forma, né? Assim como é feito com as demais famílias, né? Só algumas que precisam ter esse caráter moldado, porque ele é de uma família pobre, então ele tem que trabalhar, senão ele não vai ter caráter. Gente, a gente tem que parar para refletir. Eu estou falando um pouco de cada um, porque nessas minhas andanças de trabalho infantil, como a Audrey falou, eu participo de audiência pública, participei de algumas na Câmara e no Senado, quando a pandemia, né, não estava aí, ia lá, e a gente escutava coisas até absurdas, né, assim, pessoas defendendo mesmo as crianças para trabalhar. Acho que nós temos que pensar em outras soluções. E tem a história, eu trabalhei quando criança e não morri.
né? Quem sobreviveu consegue contar essa história, mas nem todo mundo consegue contar essa história. O trabalho infantil, ele mata. Né? Em dados do Ministério da Saúde, as crianças se acidentam 6 vezes mais do que os adultos quando estão no trabalho. E olha que nós somos líderes em acidentes do trabalho no Brasil. Então, se no trabalho, né, ordinário com adultos, nós temos tantos acidentes, né, que vão da falta de atenção, falta de capacitação, falta de treinamento, imagina com uma criança. A percepção dela é muito menor, ela é muito mais avoada, faz parte, ela não tem maturidade. E até os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, eles não são apropriados para as crianças. Então, quando você vê uma criança trabalhando, o risco dela de se acidentar, de morrer e das sequelas que ela pode levar para o resto da vida são muito maiores, né? Eles são enormes. Tem alguns dados que são importantes a gente até falar, né? Os dados do sistema prisional, eles mostram um percentual expressivo de detentos que foram vítimas do trabalho infantil. Então, quando você pensa, o trabalho infantil, ele acaba empurrando, né, para o crime, porque a pessoa não tem. Isso gente, é pobreza, é desigualdade, são questões sociais. E o trabalho infantil não vai resolver isso. O mesmo se dá com os resgatados do trabalho em condições análogas à escravidão. Grande parte desse número, eu acho que é mais de 80% deles, 80% e alguma coisa, começou a trabalhar antes dos 10 anos. E o que proporcionou isso para ele? Um futuro melhor? Não teve nenhum futuro melhor, né? Pelo contrário, né? Ele continuou sendo explorado pela falta de capacitação, né? De profissionalização, quase que não sai. Aqui eu trago quais são algumas, o que o trabalho precoce, no que ele interfere, né? Quais são algumas consequências, né, do trabalho infantil, são os efeitos perversos do trabalho infantil, né? Ele interfere diretamente no desenvolvimento físico, emocional e social. Quando a gente fala em físico, a gente pode falar em mutilação, a gente pode falar em lesões algumas permanentes, a gente pode falar em vida, né? E aí a gente pode falar em estrutura de coluna, problemas graves, né? Que eles ocorrem em função desse trabalho precoce, né? Então, isso é importante a gente ter em mente que isso pode acontecer. Então, a gente imagina às vezes, não, isso é bobagem, isso não acontece acidente, não, eu nunca vi. Tem um caso bem famoso que aconteceu em Campinas, do TRT-15, é um rapaz, agora é um homem, né? Ele até fala em muitos locais, Gedeon, que ele trabalhava batendo prego nas caixas de madeira para fazer aquelas caixas para colheita de, acho que maçã. E ele trabalhava de chinelo, de short, sem camisa, e conversando, e as crianças ali, de 8 anos. Né? O prego voou, entrou na vista dele, né? Lesionou e ele perdeu. Né? Ele perdeu não só a visão, mas ele teve uma lesão grande no olho, o olho ficou fechado. Assim. Então, são lesões que acontecem e os casos não são tão poucos, assim, porque os casos que acontecem no trabalho do adulto são bastantes. Então, de crianças, muito mais. Emocional. Emocional afeta, claro, o emocional de uma criança que carrega um peso, uma responsabilidade muito maior do que ela é capaz. Nós sabemos, como adultos, como a responsabilidade pesa, como trabalhar pesa, o ambiente de trabalho, a atividade do trabalho é uma atividade que exige muito da gente, suga muito, e imagina isso numa criança. E elas, como são mais suscetíveis, sabem questionar, elas questionam menos, elas conseguem ser exploradas mais. Então, muitas sofrem maus tratos, elas sofrem abusos, né? Então, abusos emocionais, mas nós temos abusos sexuais, né? Violências sexuais que ocorrem com meninas, dependendo do ambiente que elas estão, né? Elas são assediadas, crianças muito jovens, e
Isso, obviamente, faz com que ela tenha dificuldades até para estabelecer esses vínculos afetivos, né? E social também, porque ela se afasta do brincar, né, do convívio com as crianças para lidar com pessoas muito mais velhas, com maturidades diferentes e que não são compatíveis com ela. Então, há um depoimento, o ano passado, ele circulou bastante nas redes sociais, do ministro Dall'Azen, que é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que aposentou. A Audrey conhece, né? Ele está vivo, é um homem muito sério, e ele era um homem muito duro e um homem muito seco, assim, não lidar com a gente. Ele foi nosso corregedor, ele só mandava, dava cada bronca, né? A Aldo está filmando, eu não posso falar muito das broncas que ele dava. Mas, de qualquer forma, foi um depoimento que ele que instituiu, em 2012, esse programa do trabalho infantil. E eles fizeram um seminário internacional muito grande no TST para debater esse assunto. E ele deu um depoimento ao final que ele chorou, né? Então, o depoimento é impressionante porque ele fala que ele nunca na vida leu uma revistinha em quadrinho, que ele nunca foi criança, que ele nunca teve nada. A mãe dele, né? Ele foi engraxate, começou muito cedo, e ele falou que a vida tornou ele uma pessoa muito dura, muito seca e muito sem graça. Então, ele fala que assim, a plateia toda chorou, eu não estava, né, mas vi o vídeo e ele circulou, mas é bem impressionante, porque quem lidou com ele sabe o tanto que ele era firme, e aquilo foi alguma coisa que fez, ele cresceu com, né, com algo protegendo, era uma forma, né, aquele jeito duro e seco, de proteção mesmo, né? Então, é complexo isso. Mas vamos lá. Quais são as consequências do trabalho infantil? Evasão escolar, né, quando elas ocorrem num número maior, distorção idade-série, né, baixo rendimento escolar. A gente sabe também como é que é difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo, a gente não rende a mesma coisa, a gente fica cansado. Então, uma criança que trabalha, ela fica cansada, ela não consegue se concentrar, ter foco. Esse provável comprometimento no desenvolvimento físico e psicológico da criança e a perpetuação do ciclo intergeracional de pobreza. Isso, para mim, é uma grande tristeza, né? Porque uma criança que começa a trabalhar muito cedo, ela sai da escola cedo, ela se qualifica, fica subqualificada, né? Porque ela não consegue se profissionalizar. Ela, na vida adulta, vai conseguir subempregos, né? E vai ter dificuldade para sustentar sua própria família, provavelmente vai colocar seus filhos no trabalho infantil. Então, a pobreza faz com que eles não saiam. A gente sabe que não é o trabalho que liberta as pessoas, é a educação que liberta. A educação é a coisa mais importante, né, que um país deve ter. Mas nós temos um país que não valoriza os professores, né? Então, assim, é triste a gente pensar isso. É um projeto que acaba que os governos não se envolvem, porque é um projeto de longo prazo, que o resultado às vezes não é imediato, mas é um resultado certo, né? Para quem se envolver, quem acreditar na nossa educação, de que a gente pode se tornar uma nação melhor, uma nação que tem subempregados, né? Nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não teremos avanço. Aqui eu trago uma tirinha, porque eu adoro essa tirinha quando eu vi, adoro no sentido de que eu acho que ela traduz muito, né? Então, é um bisneto com a bisavó no mesmo local, né? A bisavó provavelmente teve uma gravidez precoce, um filho atrás do outro, né? E isso foi passando para as outras gerações, e está ali o neto trabalhando na linha de frente de uma fábrica, né? Sem que não haja avanço de futuro, né? A gente imagina que o lugar onde o pai parou é dali que o filho continua. Então, um pai estudou bastante, né? Ou teve dificuldade, foi até o ensino médio, ele espera que seu filho vá para a faculdade, né? O pai que o filho fez a faculdade, que o pai que fez a faculdade fala, eu quero que meu filho faça mestrado. A gente quer que o filho, de onde a gente parou, eles andem para frente, né? E não que nós fiquemos como família estagnados no mesmo lugar.
Mas vamos lá. Hoje, dessa vez, eu trouxe, o ano passado eu não trouxe, mas eu acho que é muito importante, principalmente nesse quadro de pandemia, a gente falar nessas piores formas do trabalho infantil, né? Existe uma convenção, que é a 182 da OIT, que trata sobre as piores formas do trabalho infantil, né? Que são atividades que, por suas características, colocam em risco a criança, o jovem, e que não podem ser desempenhadas antes dos 18 anos. Em 2000, o Brasil ratificou essa convenção, né, e assumiu um compromisso de adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das piores formas do trabalho infantil. E, em cumprimento a essa convenção, ele fez o decreto 6.481 de 2008, que lista as piores formas de trabalho infantil. Ela é conhecida como a lista TIP. Então, ela lista 93, acho que são 93 atividades que colocam em risco a criança e que elas não podem trabalhar, né, antes dos 18 anos. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? As olarias, as carvoarias, os lixões, o trabalho nas ruas, o trabalho rural, né, que ainda é muito comum na agricultura, o trabalho doméstico, que é um grande problema no Brasil, o tráfico de drogas, a exploração sexual, né, todos esses estão listados como as piores formas de trabalho infantil. Então, aquela babá de 15 ou 16 anos não é possível, só aos 18. Imagino que os senhores e as senhoras devam ter no colégio, né, jovens meninas da idade do ensino médio que precisam ajudar e acabam trabalhando como babás, né, às vezes para vizinhos, ou as próprias crianças que assumem, né? Existe essa discussão do que é o trabalho infantil, inclusive dentro da casa, né? Aquele trabalho, aquela criança, aquele adolescente que ajuda nas atividades, né? Ela faz atividade doméstica, compartilha as atividades com seus pais e seus irmãos e faz atividades compatíveis com a sua idade, né? A quantidade, aquilo obviamente não é trabalho doméstico, né? É um trabalho, não é um trabalho infantil. Mas aquela situação em que a criança assume, uma criança às vezes de 8, 10 anos, assume os 3 irmãos, né? Cuidar, dar banho, tomar conta, cozinhar, lavar, limpar a casa e ainda estudar, né? Ou sair da escola para poder ter esses cuidados, aí sim caracteriza o trabalho doméstico. Nós temos, né, dentro dessa linha, até essa questão do trabalho rural. Existe um problema no sul do Brasil com a questão do fumo, né? A plantação do fumo. Eu assisti uma vez a uma apresentação de uma professora, uma pesquisadora da Universidade de Santa Catarina, que ela fez um estudo sobre as crianças na indústria do fumo, né? E na realidade, no plantio. E o que foi constatado? Diz que a folha do fumo, a melhor, é uma que fica bem na base da raiz quando sai, assim, sai igual uma alfacezinha que eles tiram a folha embaixo. E essa folha é difícil, porque a pessoa tem que ficar agachada. Então, os adultos acabam não conseguindo ficar agachados muito tempo, porque eles já têm problema de coluna, porque eles começaram muito cedo. Então, as crianças de 3, 4 anos, né, são colocadas ali porque estão mais ou menos da altura e conseguem arrancar essa folha. Então, existe um trabalho muito grande de crianças pequenas. E esse fumo, ele solta uma substância, a folha, que dá um mal-estar que chama ressaca verde. Então, as crianças que lidam ali, diz que é como uma ressaca de bebida, elas ficam 2, 3 dias passando mal, vomitando, sem conseguir levantar, como se fosse uma ressaca de uma bebida mesmo, sem conseguir melhorar por conta dessa atividade, né? O que é assustador. Então, dentre as piores formas, eu escolhi falar com vocês sobre trabalho infantil doméstico, né? E aí eu trouxe um anúncio do jornal. Esse anúncio é verdadeiro, esse anúncio foi publicado no Pará,
em Belém do Pará, em 2013, em que um casal de evangélico procura uma babá e ele diz que precisa adotar uma menina de 12 a 18 anos que resida para cuidar de um bebê de 1 ano para morar e estudar. E diz que ele é empresário, ela também, para ir com os responsáveis. As juízas do Pará envolvidas com o trabalho seguro, elas são muito ativas e uma delas telefonou, a juíza de primeiro grau, a doutora Vanilza, ligou para lá e perguntando e constatou que era verdade o anúncio, né? Assim, que realmente precisava da menina e perguntou se podia ser mais velha, ele falou que de jeito nenhum, né? Nessa idade de 12 a 18 não tinha pagamento, que vocês podem ver aí, né? Ela vai ganhar moradia e estudo, né? Para tomar conta da criança, não tem pagamento, né? Eles vão adotar a criança. E aí, quando começou a perguntar demais, o homem desligou e foi um assunto que virou assunto de polícia depois. Se alguém procurar na internet, tem mais dados. O trabalho infantil, ela é uma das piores, o trabalho infantil doméstico, das piores formas de trabalho infantil, porque a criança e as meninas, né, que são a maioria de meninas e são negras e pardas, elas ficam envolvidas dentro de um ambiente, elas ficam isoladas dentro de um ambiente familiar, onde a fiscalização se faz muito mais difícil, né? Se é difícil a fiscalização, às vezes, na rua, nas empresas, que dirá numa casa, né, de família. E ela vem travestida, muitas vezes, como se fosse uma ajuda social, né? Então, olha, você vem aqui, pega aquela menina do interior, né? Vai ser minha madrinha, minha filhada, vem trabalhar comigo, né? E leva a criança. E muitas vezes a criança convive naquele isolamento, né, sujeita à violência moral e sexual, o que é muito comum, né, com sofrimento físico e mental, sujeita a castigos, porque é uma menina, né, se rebelar vai levar uns tapitas aqui, outros lá, jornadas excessivas dessas meninas, né, com a restrição de locomoção e sem remuneração. Nós temos no Brasil 92 mil crianças e jovens que trabalham como empregadas domésticas, né? E esse é uma prática difícil de combater, ela está disseminada porque a gente aceita, né? Acha que é normal, né? Então eu penso assim, gente, será que para a gente ter um país melhor, eu acho que ele tem que ser melhor para todo mundo, né? Não só para algumas pessoas. Eu acho que assim, as coisas têm que mudar realmente, né? Não tem como persistir os trabalhadores, pessoas sistematicamente exploradas, justificando a exploração de seus filhos, né? Dizendo que o trabalho e que não é a educação que vai melhorar, continuando com a história que é melhor trabalhar e roubar. E a gente para pensar, se nós temos milhões de desempregados, um número enorme de desempregados, por que as crianças estão trabalhando? Né? Não é mais fácil contratar um adulto desempregado? Por quê? Será porque elas são mais facilmente exploradas? Será que elas recebem menos ou às vezes nem recebem? Será porque elas vivem na pobreza, né? E as pessoas acabam achando bonito que você está dando uma oportunidade, como se você estivesse ajudando uma família, porque não tem sentido nós termos 1 milhão de pessoas, de crianças trabalhando, como nós temos adultos desempregados. É uma questão de contratar o adulto e pagar para ele trabalhar, né? Alguma coisa está errada, né? E aí, vamos lá. Olha que eu estou acompanhando meu tempo, que agora eu vi que isso aqui está andando direitinho. Algumas perguntas que as pessoas me fazem muito. Uma aguinha aqui. Se o trabalho infantil é crime? E se empresas que utilizem a mão de obra, né, infantil, se elas podem ser apenadas, ou os pais também? Aí vamos lá. Não, o trabalho infantil não é crime, né? Existe no Congresso Nacional um projeto de lei buscando tipificar a exploração do trabalho infantil como crime, né? Tipificação do trabalho, a exploração de trabalho infantil. Esse projeto está andando, eu até olhei, eles estavam tentando alternar até para colocar no ECA,
né? Mas continua sem andar, né? Pela proposta do projeto, seria considerado crime explorar de qualquer forma ou contratar, ainda que indiretamente, trabalho de jovens de idade inferior a 14 anos. E em relação às empresas, então, crime não é. Atualmente, as empresas são responsabilizadas com multas, né, indenizações, mas os responsáveis não são presos, né, porque não é crime, a menos que as atividades configurem crime pela própria natureza, como é o caso do trabalho análogo a escravo, exploração sexual e o tráfico de drogas, que aí são proibidos até mesmo para adultos, né? E os pais, né? Os pais que permitem o trabalho infantil podem responder, eles podem responder por abandono de incapaz ou por negligência. E aí eu também paro aqui para refletir com vocês. Será que os pais, né, são realmente os responsáveis por ter os filhos no trabalho infantil? Nós estamos numa briga de subsistência, sobrevivência, né? Ou será que os pais também são vítimas, né? Muitos deles provavelmente trabalharam na infância. Eles não tiveram acesso à educação, à profissionalização e repetiram esse ciclo de pobreza que eu falei há pouco entre gerações. Eu acho que aí a família também tem que receber a proteção. Aí é a hora da assistência social agir, haver programas de transferências de renda, capacitação para inserção de adultos no mercado de trabalho, né? O Estado social, o Estado brasileiro, ele tem que garantir políticas de proteção social, de emprego para pais, né, de crianças e jovens, e nós temos também que fortalecer a fiscalização em relação aos abusos, né? Vamos lá, continuando, que nós vamos, para não cansar vocês, tá? Eu vou andar direitinho, porque eu já falei que minha oratória não é boa, depois minha voz é muito... vai dando soninho de noite, mas vamos lá, né? A Covid, né, 19, que coisa, né? Quando que nós imaginaríamos, há 2 anos atrás, que o mundo inteiro pararia e nós estaríamos nessa situação dentro de casa, com escolas fechadas, né? Quantas pessoas perdendo emprego e as pessoas perdendo a vida, né? Quantas pessoas perderam os familiares. Hoje mesmo foi o falecimento da mãe de uma colega nossa aqui, magistrada, e ela faleceu por Covid. Não é a primeira, nós tivemos vários colegas, tivemos servidores também, terceirizados, quem não tem, não conhece alguém, ou teve alguém da família, né? É um período de muito sofrimento. A pandemia, ela agravou a vulnerabilidade de crianças e adolescentes no país. Nós tivemos o aumento de desempregados, né? 26 milhões a mais. Nós tivemos a redução salarial de tantas pessoas, né? Uma proteção social menor. Esse aqui é meu ar-condicionado, viu, gente? Eu só estou morrendo de frio aqui. Pronto. Uma menor proteção social. Nós tivemos o aumento da pobreza extrema, isso está em todos os jornais, todos os dados mostram isso, né? Isso não são opiniões, isso são dados. A segurança alimentar, né? Muita gente passando fome, uma dificuldade muito grande. Nós temos a exclusão digital, né? Então, nós estamos todos online, quantas pessoas, quantos alunos, né? Com dificuldade para acessar, para continuar estudando, né? Para continuar trabalhando, a grande dificuldade. E o que isso impacta para as crianças, né? O abandono escolar, houve o fechamento das escolas no mundo inteiro, né? Há uma perspectiva que muitas crianças no mundo não retornem para as escolas, né? Depois desse período tão longo, de 2 anos, né? Que já se vão. Houve aumento da violência, dos maus tratos das crianças que estão dentro de casa, sem o ambiente, sem a proteção da escola, porque a escola também é tão importante nessa prevenção, né? Nessa ligação das crianças que conseguem, às vezes, essa violência e maus tratos são dentro de casa, né? Então, a escola auxilia isso, constata muitas vezes, né? Denuncia. Então, a violência e os maus tratos ocorreram.
Há a possibilidade, né, de, pelos estudos demonstram, da gravidez precoce aumentar, né, e, por óbvio, o trabalho infantil, né, que é uma lástima, gente, assim, na realidade é uma tristeza, porque quando a gente fala em trabalho infantil, a gente fala em criança, em jovem, a gente fala em futuro, é a nova geração, a geração que está indo para onde, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês um estudo que é bem interessante, eu botei o link aí embaixo. Então, a Unesco está fazendo um monitoramento do fechamento das escolas no mundo, né? Não só desse fechamento, mas como está indo a educação no mundo em função do coronavírus, né? Esse mapa que eu trouxe, ele é interativo, não aqui porque eu não sei fazer, mas se vocês entrarem nesse link, vocês conseguem ver, e é muito bacana, porque você consegue estar aqui do lado, escrito Visualize Evolution Over Time. Então, eu botei no dia 20/4/2020, né? Só tem que você vai andando até os dias atuais. E aí, eles mostram um dado muito grande, né? Então, dia 20/4/2020, o auge, nós tivemos no mundo 1 bilhão e quase 500 milhões de estudantes afetados com o fechamento das escolas. 1 bilhão e 500 mil. Então, 82%, né, dos estudantes, né? E 151 países com as suas escolas fechadas. Esse azul mais forte são as escolas, os países que estão com as escolas totalmente fechadas. Quando você clica pertinho, você consegue ver os dados do país também em números. Ele é muito interessante e ele tem outros mapas interativos, né, de como anda a situação, mas para vocês que são professores e professoras, eu achei muito bacana, né? E ele mostra esses dados, o que é, assim, ele mostra a questão do fechamento, a dificuldade, né, do estudo nesse período de lockdown parcial, né? O ingresso, ele constata o ingresso precoce de crianças no trabalho infantil, e 1 ano após a pandemia, eu trouxe aqui o outro dado de 19/4/2021, né? Então, nós temos 26 países fechados, o azul forte é totalmente fechado, o azul mais claro, mais ou menos é parcialmente, e aí vai clareando. O branquinho é que não está fechado, mas a gente vê que nada é branquinho, então só tem um cantinho aqui na África, ou 2, que estão branquinhos. O resto, assim, a educação foi efetivamente afetada com a pandemia, né? Então, 1 ano após a pandemia, nós temos quase metade dos estudantes do mundo ainda são afetados pelo fechamento parcial ou total de escolas, e mais de 100 milhões de crianças cairão abaixo do nível mínimo de proficiência em leitura como resultado dessa crise de saúde. Então, é isso que eles constatam, né? A percepção é que priorizar a recuperação da educação é essencial para evitar uma catástrofe geracional. Vejam o impacto que a pandemia está fazendo, né, nas próximas gerações, no ensino, na capacitação, né? Eles debatem até as universidades online, de que forma está sendo esse estudo, o aproveitamento, as provas, se nós teremos, né, profissionais capacitados mesmo no futuro, e isso é um grande problema. Mas, assim, eu acho que vocês deveriam dar uma olhadinha lá, que eu achei muito interessante, né? Eu acho que são dados importantes. Aqui eu trouxe a Agenda 2030, que também aborda essa questão do trabalho infantil. A Agenda 2030, que vocês têm conhecimento, já me falaram que não, a gente não deve falar 2030, porque parece só um número, a gente tem que falar 2030 para a gente perceber que é o ano que nós temos que atingir, porque a gente fala 2030, não percebe que nós estamos falando no ano 2030. Então, ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. No 8 é o trabalho digno, o trabalho decente, né? Todos são
o governo em si está trabalhando na Agenda 2030, né? O Brasil também se comprometeu, né, a adotar a Agenda 2030. Isso foi adotado para nós, Sistema de Justiça, como meta do Poder Judiciário. Nós temos trabalhado bastante esse tema. A Agenda 2030 marca um compromisso dos países, né, em transformar o mundo, não deixando ninguém para trás, né? São 17 objetivos em que se pensa em pessoas e no planeta, em que nós tenhamos sustentabilidade econômica, social e ambiental, né? O que é muito importante. E aí, na meta 8.7, está lá, tornar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, foi aquilo que nós falamos, incluindo o recrutamento e utilização de crianças soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. 2025, gente, nós estamos em 2021. Nós temos que acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas, né, no mundo. Uma meta difícil de alcançar, mas, na realidade, a gente não pode desistir, porque se está difícil, se desistir, vai piorar, né? Então, o trabalho infantil é um problema complexo, problemas complexos não têm soluções fáceis, mas nós temos que questionar, conversar, debater, refletir, falar e começar a cobrar. E a gente cobra de todo lado. Se a gente achar normal, criança de 5, 6 anos andando entre os carros, né, assim, vendendo coisa no sinal para a gente, e não deixar nossos filhos descerem no prédio sozinhos, porque eles têm 6 anos, mas as crianças circularem lá e a gente achar normal, aí realmente não vai acabar. Então, a gente precisa realmente questionar. Aqui eu só chamo atenção para um ponto que eu acho bem importante e interessante, que é essa questão do recrutamento e utilização de crianças soldado, que não acontece no nosso país, mas acontece em diversos. Mas aqui, será que não se enquadraria o tráfico de drogas? Será que as nossas crianças não estão sendo recrutadas e utilizadas como crianças soldado? Será que não é isso que está acontecendo no tráfico de drogas? E lá a gente acha que isso é a pior forma, e aqui é tráfico de drogas a gente acha que não, né? Foi o menino que quis mesmo, que não tinha jeito, que levou para lá, né? Que tinha que acontecer. Vamos lá. Agora aqui, 2021, né? No slide todos trazem essa pipa, né, que é o símbolo do Ano Internacional do Trabalho Infantil, da Eliminação, que é o ano de 2021, que foi eleito pela ONU, que mostra a necessidade de nós agirmos com urgência, né? Então, o tema da nossa campanha desse ano, né, que tem sido do Programa Trabalho Infantil, é Precisamos Agir Agora para Acabar do Trabalho Infantil. A ONU nos chama a agir, inspirar, escalonar, né? Então, é hora da gente se movimentar exatamente para que esse cenário seja modificado, né? Então, eu trago aqui a notícia. Esses anos são muito importantes, essas metas são importantíssimas, porque são datas, anos, né, referências que chamam a gente atenção. Se não tiver isso, a gente esquece. Aí chama a atenção da mídia, das pessoas, a gente fala para ver se chega em algum lugar. Mostrei vários problemas, né, só problemas, mas eu trago algumas estratégias, né, que já foram, que os estudos demonstram que é possível acabar, né? Nós precisamos, em primeiro lugar, gente, educação de qualidade em tempo integral. Nós precisamos preparar nossos jovens, os brasileiros, né, que vão assumir o mundo capacitados, né, que eles possam exercer os direitos que eles têm, né? Os direitos que algumas pessoas dizem que é muito. Eu escuto muita pessoa falando, mas, nossa, essa Constituição deu direito demais, como é que vocês querem para que uma criança precise de tanto direito? Gente, primeiro, a Constituição não deu direito nenhum. Todos os direitos foram conquistados. Os direitos são conquistados pela sociedade, pelos movimentos sociais, através de muita luta, né? Quando a gente fala em liberdade de expressão, direito de propriedade, direito ao voto, vocês acham que nasceu? Alguém acordou e falou, hoje eu vou deixar as mulheres votarem, porque eu estava com vontade. Hoje eu vou deixar que quem tiver
for dono de alguma coisa, ninguém pode invadir. Não é assim, né? São direitos que foram conquistados. E nós não podemos perder esses direitos, nós temos que lutar. E como a gente luta? Quando a gente tem consciência, quando a gente tem consciência crítica, quando a gente sabe exercer a nossa cidadania, né? A cidadania ativa, quando a gente questiona, a gente não se deixa levar pela opinião dos outros, nós temos um senso crítico apurado. E é isso que a escola faz, né? É essa a diferença da escola, né? Ela não cria aquela turma para seguir, ela abre a mente da gente para a gente pensar, pensar, pensar e evoluir, né? E aceitar. Geração de emprego. Nós precisamos gerar emprego, né? Para que a economia ande, para que as pessoas possam viver com dignidade, né? A dignidade, ela não é só para alguns, ela é para todo mundo, né? Nós estamos, a gente tem que lembrar que nós estamos no século XXI, nós não estamos no século XV, não, né? Os professores, não sei se tem professores de histórias aí, vamos fazer essa comparação. Garantia de renda mínima. Enquanto nós tivermos trabalhadores subqualificados, não tivermos geração de emprego, nós temos que ter, sim, pensarmos em renda mínima, né, para as famílias. Precisamos de políticas públicas consistentes. As políticas eficazes, elas são o caminho para que a gente acabe com o trabalho infantil, né? Isso é claro. O suporte familiar e a aprendizagem profissional, sim, né? Ela é uma possibilidade para essa evasão escolar. Eu, pessoalmente, acho muito jovem, ainda mesmo aos 14 anos, né? Consigo entender que é uma forma de fortalecer, né? Para que a criança não saia da escola, mas acho ainda uma idade, né? Muito, muito complexa, né? Vamos lá. Vou falar da campanha rapidamente, da campanha de 12 de julho, dia 12 de junho, não foi apenas o Dia dos Namorados, foi o Dia também mundial de combate ao trabalho infantil, é uma data que a gente sempre não comemora, celebra, nem nada, mas a gente utiliza como referência para levantar esse assunto em todos os lugares. E esse ano foi uma campanha grande, a exemplo do que foi o ano passado, com várias instituições, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e a OIT. Então, essas quatro instituições se juntaram para fazer esse trabalho. O ano passado, nós fizemos também em conjunto, né, desde a pandemia, nós estamos trabalhando exatamente para poder, né, capilarizar e amplificar essa campanha. E o ano passado houve uma música que foi a música do Emicida, que fez um grande sucesso, porque ele tem uma linguagem que conversa com jovens, né? E para mim a música é quase uma poesia. Então, as frases que estão nesses cards, que circularam em todas as redes sociais, não sei se vocês viram, são algumas frases que constam que é a letra da música, né? Para que o nosso futuro não chore, a urgência é precisamos ser melhores, né? Mas nós todos, né? Um país melhor é um país melhor para todos, não só para alguns, né? Tem essa frase, é muito triste, muito cedo, muito covarde, cortar a infância pela metade. Também concordo que é uma covardia. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente, é a mesma coisa com a gente. A outra fase forte, esses são cards, eles movimentam, então é a criança saindo do trabalho infantil e na escola. A gente fez sempre essa ligação com a escola, a importância. Dignidade é dignidade, não se negocia. A música Semente, esse ano, ela foi gravada pela Negra Lee, o Rael e a Daniela Mercury, e foi um grande sucesso. E eu, esse ano, consegui botar o link, eu vou botar um minutinho só para vocês escutarem, como é muito legal, para depois vocês colocarem isso no... É a mesma coisa com a gente, é pra ser gentil, como flor é pra florir, mas sem água, sem sol, que botão vai se abrir. É muito triste, muito seco, é muito covarde, cortar a infância pela metade, mas pra ser adulto, sinto muito, não existe atalho, em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não.
Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrava forceps pro batente. O bíceps do mente, a mão cheia de calo. Treme, não aguento lápis no fundão de São Paulo. Putz, e se a alma é rebelde, se quer domesticar. Menina preta pede a infância, vira doméstica. Amontoados ao relento sem se esticar. Um baobá virou bonsai, é só assim pra explicar. Que nosso povo nas periferias enche as panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia. Porque essa troca leva infância e devolve apatia. Fica pior na pandemia. Sobra ferida na alma, uma coleção de trauma. Fora a parte física que já tá na parte crítica. Pra que nosso futuro não chore. A urgência é, precisamos ser melhores. Físico. Tem muita pressão, não desenvolve sem mente. É a mesma coisa com a gente. É pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sem sol, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar a infância pela metade. Mas pra ser adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Só o gostinho, viu, gente? Depois vocês escutem, a música ficou muito legal, a gravação eu gostei até mais esse ano, o clipe, esse é o clipe, é bem legal. Ficou Acho que tá linda, tendo grupo, Bia. né? Nossa, ficou muito linda. Ficou muito bacana mesmo, né? A campanha está bem forte, nós começamos dia 1º de junho, eu falo porque eu participei dessa campanha nacional, que só eu sei o tanto que eu estou morta com isso, mas... Agora, essa era a parte mais difícil que eu tinha que conseguir, eu consegui, era a mudança. Nós fizemos também, gente, um tuitaço, né? Foi feito um tuitaço promovido pelo TST, chamando todas as pessoas a dizer não ao trabalho infantil. Então, vários artistas fizeram depoimento, a Preta Gil, tem aí a Daniela Mercury, Carlinhos Brown, deputados, senadores participaram, times de futebol, e nós temos depoimentos de vários artistas, escritores importantes, né, falando, jornalista, mas o negócio bombou mesmo quando a tal da Juliette apareceu. Gente, foi o sucesso, né? Nós subimos lá nos tweets, o grupo de fãs dela, que são os cactos, falavam o tempo todo. A Juliette, quando falou, gente, foi um negócio, parou. Nós ficamos durante 4 horas entre os trending tops do Twitter, né? Nós ficamos em 5º lugar, que foi a hashtag mais comentada, né? Ela foi no dia 11, porque era sexta-feira, que foi não ao trabalho infantil. Então, foi muito bacana mesmo, se vocês depois puderem ver, vários falando. Então, assim, é uma campanha que a gente tenta mobilizar e falar e conversar bastante. Nesse próximo slide, eu trago alguns materiais que nós temos normalmente, que a gente distribui quando os jovens vão lá para os professores, uma cartilha do TST muito bacana, que é essas 50 perguntas e respostas. Nós temos uma hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil, que na Justiça do Trabalho a gente fala bastante. Revistinha, nós tivemos um prêmio de jornalismo, é muito bacana, né? Mas aqui, quase finalizando, eu queria falar para vocês por que é importante, né? Eu poder falar para vocês passarem adiante isso, conversarem com alunos, com todo mundo. Eu participei de uma roda de conversa, na realidade eu assisti a roda de conversa semana passada, que foram vários eventos por causa do trabalho infantil, e tinha um jovem que trabalhou quando criança, de 8 até os 14 anos, como auxiliar de garçom numa barraca na praia em Fortaleza. Ele saiu, atualmente ele é um ativista, ele falou que foi o Ministério Público que retirou, ele estuda Direito na Universidade Federal do Ceará, ele é um menino que fala muito bem, muito articulado, é embaixador da Unicef contra o trabalho infantil, e ele deu um depoimento que eu achei muito interessante. Ele disse que ele começou a trabalhar com 8 anos e ele não sabia que aquilo era trabalho infantil, né? Ele ia lá e achava que era alguma coisa que ele tinha que fazer, porque a mãe dele fez, o pai dele fez, falaram, olha, todo sábado e domingo você tem que ficar ajudando o garçom lá, e ele ficava. Ele falou com os amigos brincando, ele ficava lá. E ele não sabia o que era trabalho infantil. Para ele não era, ele tinha que fazer aquilo, era aquilo o futuro dele.
E aí, ele falou que as pessoas às vezes falavam, mas você é tão pequeno, um cliente com 8 anos carregando essa bandeja, e aí ele repetia aquilo. Ele falou assim, é melhor eu trabalhar do que roubar, não é? Então, eu estou trabalhando, que você está reclamando. Ele mesmo repetia essa fala, porque ele escutava, a mãe dele falava, e ele achava, o pai trabalhou, a mãe trabalhou e estava ali. Então, o que ele disse para a gente? Que quando ele percebeu que era o trabalho infantil, né, que ele viu uma outra perspectiva de vida, ele disse qual é o maior problema do trabalho infantil para ele. Ele falou que o trabalho infantil limita o mundo, que aprisiona a pessoa. Você tira suas perspectivas, você não tem ideia, você acha que o seu destino é aquele dali, ele achou que quando crescesse ele ia ser um garçom em barraca de feira de praia. Então, por que é importante a gente falar? Porque muitas vezes a gente não reconhece. Então, é importante que a gente reconheça o que é efetivamente trabalho infantil, que a gente questione em que contexto isso acontece, que a gente descubra ações que às vezes a gente pode auxiliar, a gente pode às vezes suportar, né, dar um suporte familiar, tentar ajudar, ou a gente pode ver que é uma necessidade de uma denúncia, né, de que forma pode ajudar, e compartilhar essas informações, né, assim, para expandir isso a outras pessoas, porque informação é uma coisa que a gente tem que, boa informação, é claro, né, que a gente tem que compartilhar para o próximo, né, para que as pessoas compreendam também. O trabalho infantil não é uma luta de um dia, né? É um grande desafio. E aí eu chamo vocês aí também para o meu lado, né? A última tirinha, né? Não é a última tirinha, mas a última tirinha é essa, né? Às vezes a gente fala, a pessoa fala, eu trabalhei, né? Eu ajudava, sei lá, lavava o carro do meu pai, eu trabalhei quando era trabalho infantil, eu dei um curso para juiz e o juiz falou, não, quando eu morei nos Estados Unidos, que era criança, eu entregava jornal, achava ótimo, todo dia eu ia lá, ficava uma hora. Gente, quando a gente fala em trabalho infantil, a gente não está falando em cortar a grama do vizinho, a gente está falando em exploração, né? A gente está falando em violência, em agressão, em desrespeito a direitos. Isso não é uma coisa e outra coisa é uma coisa, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Vou deixar com vocês, tem vários links aqui que eu acho interessantes, são documentários, esse primeiro documentário é bem bacana, que é de um ativista Kaliashi, ele veio aqui ao Brasil várias vezes, é Prêmio Nobel da Paz, ele mostra o trabalho infantil na Índia, né, em que lá eles sequestram as crianças e levam para as indústrias, né? Tem esse documentário Um Crime Entre Nós, né, que é sobre exploração sexual. Esse eu não consegui localizar na minha pesquisa assim completo, né, no YouTube, mas é fácil, acho que tem em algumas redes. Tem um curta que é Vida Maria, que eu adoro, bem pequenininho, 5 minutos, que eu acho que representa muito. E tem sites que vocês conseguem baixar material, se precisarem. Tem esse Smart Lab, que é muito bacana, que é do Ministério Público OIT, que a gente consegue ver todos os dados do trabalho infantil em estados e em alguns municípios, quantos que tem, né? Então, gente, eu agradeço muito a paciência de vocês. Falei mais do que tudo, né? Desculpe, às vezes que eu não tenho essa oratória para aprender tudo, mas espero que vocês... tenham gostado, para mim foi um grande prazer estar aqui. Eu adoro o TJC, assim, acho o máximo. Quero recebê-los todos lá no tribunal com pão de queijo, né? A gente faz um lanche, fica uma bagunça danada, mas o meu e-mail está aí. Se vocês quiserem, né? Eu estou no grupo do TJC também, se quiser mandar pelo meu telefone no Zap ali, fiquem à vontade. Bia, muito obrigada. Nossa, a aula foi ótima e curioso que nós tivemos essa aula ano passado, mas foi outra aula e eu aprendi tanta coisa nova nessa aula hoje. E o slide é lindo, hein, Bia? Misericórdia, depois você tem que me ensinar como é que faz esse slide. Não, eu não vou nem contar que hoje na reunião com o presidente do tribunal eu disse que eu vou fazer um curso de PowerPoint, que eu tive quase que me humilhar para minhas filhas. Gente, lindo, lindo, adorei. Olha, eu tenho vários comentários aqui. Tem algumas perguntas, mas primeiro eu vou passar alguns comentários, tá? Uhum. A Débora é do Centro Educacional 1, lá da Estrutural.
A gente sabe que é uma região mais humilde, né, aqui no DF. E ela fala, muito triste a situação da criança no mundo. Aquele no Brasil até parece naturalizado, acho que deve ser aqui no Brasil. Quem não vê criança no sinal pedindo ou vendendo algo? E as famosas moradias de lona em lugares públicos onde as crianças estão em situação de penúria e são expostas para comoção nacional. Triste realidade, meu Deus. Aí a Raquel, olha que interessante, Bia, a Raquel é de uma escola que está participando aqui, que a gente está super feliz que está participando, todas, né? Que é a Escola Meninos e Meninas do Parque. E eu não conheço exatamente a escola, depois se a Raquel quiser até falar um pouquinho para a gente. O doutor Mário falou, ficou encantado com essa ideia, que é justamente esses trabalhadores que, às vezes, até eventualmente dormem nas ruas, enfim, né? Então, nas escolas, ela fala, na escola dos meninos e meninas do parque, o trabalho infantil faz parte da vida das nossas crianças. Elas moram na ocupação próxima ao parque da cidade e os pais ou responsáveis trabalham com reciclagem. Com reciclados, elas contam que ajudam os pais. Aí, a Débora fala, Vida Maria é muito conhecida, dura realidade feminina. Tem outras perguntas, agora eu vou começar as perguntas. E só fazendo um comentário, Bia, eu não pude deixar de resistir, você colocou aquele desenho do menino, né, do brigadeiro, vendendo brigadeiro, ano passado, e aqui não é nada político, não é nada disso, não é nada política partidária, viu, gente? Houve uma discussão em razão de uma afirmação do presidente da República, não é só dele, né, de outras pessoas também, de que poderia estimular o trabalho mais cedo, enfim. E aí, uma deputada federal, inclusive aqui do DF, registrou-se, quando eu era pequena, eu vendia brigadeiros na escola para pagar as minhas aulas de tênis, e isso não me fez mal algum. Gente, a gente não está com uma... Bem falou aqui a Juizana Beatriz, ninguém está falando aqui de vender brigadeiro para pagar aula de tênis, que, aliás, tênis é uma coisa tão inacessível para 99%, 99% talvez seja muito, 90% das crianças, né? Onde é que a gente vai que tem quadra de tênis para os jovens poderem fazer tênis? Então, não é dessa realidade que a gente está falando, de quem vende brigadeiro para pagar aula particular de tênis, né? É de uma realidade totalmente distinta. Bom, mas vamos aqui às perguntas. Olha, a Sandra Amélia faz a seguinte pergunta. Se a Sandra quiser aparecer aí, Sandra, quer aparecer ou está tímida? Quer dar um alô? Você tem igual os alunos tímidos. A Sandra Amélia perguntou assim, como as políticas públicas para crianças e adolescentes poderiam contribuir com a erradicação do trabalho infantil? A exemplo, por exemplo, educação em tempo integral, ampliação das vagas para menor aprendiz, etc. O que você acha, Ana Beatriz? Como as políticas públicas poderiam? Isso, citando algumas, quais que você acha que poderiam contribuir para essa Eu acho que a erradicação? questão da garantia da renda mínima, isso é uma política pública, a política da assistência social, né, que nós temos os CRAs e os CREAs, eles podem sim, né, fortalecer esse vínculo, essa questão dessa vulnerabilidade, que bota essas crianças para a rua, então ela fortalece o vínculo com as famílias, né, porque o que nós temos que tentar é que os pais consigam sustentar as famílias, né? Como eles vão conseguir? Programas de capacitação para que eles retornem para o mercado de trabalho, né? Isso é possível. Então, você garante a renda, você dá educação de qualidade, assim, são vários, né? Você tem que dar saúde. Então, nós temos vários eixos. Eu acho que esse suporte, o Estado, ele tem que dar, né? Isso é inegável. Nós temos uma desigualdade. É difícil? Mas nós avançamos. Então, várias políticas fizeram. Nós temos, normalmente, até ONGs que oferecem contraturnos, né? Atividades no contraturno exatamente para a criança não ficar, né? Sem ter com quem tomar conta, porque nós não temos creche.
Então, assim, nós poderíamos ter creches, né? Que o filho mais velho não tenha que ficar em casa tomando conta dos filhos menores. Se você tiver creche, você vai deixar a escola com qualidade. Então, assim, são vários fatores, são várias políticas que nós temos. Essa política da assistência social, ela foi muito desmantelada nos últimos anos, mas a assistência social tem um papel fundamental, fundamental. Não sei se eu te atendi, Sandra? Que bom, viu, que você participou. Teve uma live muito interessante semana passada, eu mandei no grupo sobre racismo e esporte, e eles convidaram uma atleta brasileira que vai, inclusive, participar dos Jogos Olímpicos, que, inclusive, me parece que é medalhista, e ela falou que com 11 anos de idade, a mãe era trabalhadora, não tinha com quem deixar, ela ficava meio que ali naquela coisa, ela teve um coma alcoólico. E depois disso, ela entrou num projeto que envolvia educação e esporte. E com esse projeto mudou a vida dele, né? Então, realmente, tem saídas, não vou dizer que elas sejam fáceis, né? Professora Odaís, dá um alô aí para a gente ver. Eu estou vendo a professora Odaís, já está no primeiro. Eu estou aqui. Oi, professora, tudo bem? Pergunta aqui da professora Odaís. Doutora Ana Beatriz, obrigada pela sua fala. Peço-lhe, por favor, que aborde o crime tipificado como abandono intelectual, que é cometido pelos pais que deixam de proporcionar aos seus filhos a instrução primária, ou seja, acontece quando os pais não matriculam os filhos na idade escolar nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou da rede particular, e que está previsto no artigo 246 caput do Código Penal, com pena de 15 dias a 1 mês de detenção. Com a pandemia, a evasão escolar tem aumentado no eixo noturno. Como utilizar essa prerrogativa da lei para buscarmos estudantes? Difícil essa pergunta, hein? Tá, o pepino está com você, Bia. Eu acho que a assistência social, ela faz essa busca ativa também, né? Ela pode estar capacitada para fazer essa busca ativa de crianças que estão fora da escola. Mas nós tivemos agora o projeto, eu nem sei exatamente como ele está, da educação escolar, do homeschooling, né? Porque até então o Ministério Público que agia, né? Em relação, denunciando os pais que deixavam as crianças fora da escola. Isso era até uma ameaça que eu falava para os meus filhos quando eram pequenos, que às vezes não queria, falava que eu não queria ir para a escola, eu falei, olha, o Ministério Público vai chegar aqui e vai denunciar a sua mãe, porque não mandou, que era, eu falava, né, dizia a eles que é obrigatório, né, os pais colocarem os filhos no colégio. Quando eles eram pequenininhos, começam a reclamar quando não ia aula. Mas eu acho que nós vamos ter nós estamos tendo um grande período, nós estamos tendo um período complexo que vai implicar num grande retrocesso, né? Assim, em várias frentes. Então, esse novo caminhar vai ser difícil e essa retomada eu acho que não vai ser rápida. Mesmo a gente pensando em vacinação, os estragos já foram feitos, né? Então, assim, essa recuperação eu acho que é lenta para o retorno, essa busca dos estudantes para o retorno. Nós temos que pensar nessa autorização legal que está sendo dada para que as crianças possam, né, ter esse aprendizado em casa, como é feito em alguns países, né, que aceitam, mas que aqui a gente, né, sabe, pelo menos os estudos mostram a restrição que você pode ter em isolar as crianças dentro de casa, né, para que os próprios pais passem essa transmissão de conhecimento. Então, assim, eu acho que nós teremos tempos difíceis, professora Aldaíris, nós temos que ter força, né, porque vão exigir muito da gente, a gente vai ter que ter mais força do que a gente... Eu gostaria de contribuir positivamente, porque... o 100.414 aqui de Samambaia, com a equipe dos orientadores, eles usaram dessa prerrogativa, pediram para os professores colocarem esse aviso de abandono intelectual, né, nos murais da Google Sala de Aula, e surtiu grande efeito, viu, doutoras? Gostaria de colocar. O 100.414 de Samambaia não teve
esse tipo de evasão, não, porque nós usamos isso aí como, não é, uma forma de chamar e de falar que o CRAS iria atrás da família, que tinha que se justificar porque o aluno não estava engajado, né? Que a escola está oferecendo todo tipo de ajuda para o aluno. Os que não estão online, eles têm um material que eles buscam na escola, então não justifica. Então, a gente teve isso no 414 positivamente, viu? E no 619, que eu estou agora, que é uma escola bem mais distante, bem mais periférica, lá não tem aluno sem estar na sala de aula nessa faixa de idade, não, porque eles usam essa prerrogativa da lei. É muito interessante. Não está acontecendo a nível noturno, porque eu mesmo, no semestre passado, eu fiz uma listagem de 11 alunos menores que deveriam estar, eles estavam no meu diário, mas não estavam em lugar nenhum, ou seja, nem no Google Sala de Aula e nem fazendo as tarefas impressas. E eu passei para a escola e eu senti assim, que vai de escola para escola, não é isso? Se a direção da escola toma isso como uma prerrogativa e vai atrás, não fica o aluno fora. E eu tive também a experiência de ter conversa com a mãe do aluno pelo telefone. Seu filho está fora da escola, ele só tem 14 anos. O que ele está fazendo? Aí, comuniquei com a mãe, comuniquei com o próprio aluno, não é isso, de menor, ele estava trabalhando, né, numa empresa de som, e ele tinha o telefone, ele tinha tudo, mas assim, pelo fato da escola não usar essa prerrogativa de mandar o nome do CRAS, o aluno fica fora, entendeu? E assim, só para reforçar, porque aqui nós estamos com muitos professores, se a escola toma essa liberdade de passar os nomes para o CRAS e pedir ajuda, não fica aluno com essa faixa de idade fora da escola. Isso é muito importante falar isso aqui para todo mundo. Interessante, né? E aí eu fiquei frustrada, viu, doutora? Eu tinha que mandar minha filha. Eu fiquei um pouco frustrada porque os meus alunos pedi não voltaram. Aí, para não ficar triste, a gente não pode ficar triste. Aí eu coloquei na minha cabeça, olha, eu fiz minha parte, eu liguei para os pais. Não, e a senhora conseguiu trazer vários, né, professor? Pois vários. A gente, unanimidade, a gente não consegue mesmo. Mas, assim, é uma prerrogativa, porque os orientadores, eles são muito bons profissionais. A gente tem que bater palmas para os nossos coordenadores, orientadores educacionais. Eles buscam de tudo quanto é forma. Eles fazem, olha, gente, coloca no mural, nós queremos o aluno com a gente. Então, isso, sabe, para nós professores, se tem 38 alunos com a gente quer ter os 38. Ai, que bonito. Bom, obrigada. A Lília fez uma afirmativa e ela falou, nesse sentido, a professora, ela falou assim, olha, que a ordem nas escolas da F é busca ativa dos alunos, ligação, busca no Face, Instagram, visita as casas, informação da comunidade local, contatos com os parentes próximos. Olha, não é fácil, né? Bom, a última pergunta aqui, aí nós vamos ter que tirar nossa foto aí, né, gente? Do professor Raoni. Depois, se o professor Raoni quiser aparecer aí para a gente vê-lo. Lá do Recanto das Elas. Oi, Raoni, tudo bem? Depois a Lilian também podia aparecer aqui para vermos. Ele falou assim, a ONU possui judicialmente possibilidade de punir, caso esteja provado que essas metas sobre diminuição do trabalho infantil estão sendo desobedecidas? Com você, Bia. Olha, Raoni, você me apertou agora, eu realmente não sei dizer. É claro que a ONU internamente, acho que não judicialmente, pode aplicar alguma punição. A Agenda 2030, ela é uma agenda, como é que a gente diria, ela pensa no ideal, né? Assim, tem alguns objetivos e algumas metas difíceis de serem alcançadas, mas em razão das particularidades de cada país, né, das realidades de cada país. Em relação ao trabalho infantil, eu acho que qualquer movimento terá uma tolerância maior, né, em razão desse fato inesperado que é a Covid, que mexeu com tudo.
Mas eu vou me informar e eu mando no grupo a sua resposta, tá? Não vai ficar sem, não. Mas eu realmente não sei. Eu acho que pode ser que sim, né? O que você acha, Audrey? Olha, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Mas que não é internacional, né, no âmbito das Américas, ela julga casos de graves violações de direitos humanos. E algumas, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela surgiu aqui no Brasil por conta do caso da Maria da Penha, que foi até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil foi condenado a tomar medidas. Aí o que acontece? Se o país não toma, ele vai sofrer sanções econômicas até tomar essas medidas, né? Agora, a ONU, pelo que eu saiba, ela não tem, existe o Tribunal Penal Internacional, mas que aí é para responsabilidades pessoais, né, dos dirigentes. Eu posso estar enganada, mas aí a Bia vai procurar isso para nós, né? Não, eu acho que lá pode ter alguma, mas não sanção judicial, né? Mas ela assumiu um compromisso, né, o país. Vamos tirar o nosso momento foto, professoras e professores. Vamos abrir nossa câmera para a gente se ver antes de agradecermos pela noite. Eu sei que tem mais mensagens aqui, mas o tempo, senão já vai juntar com o próximo horário, então recreando falar essa bobagem, gente. Que bom vê-los. Estou vendo aqui a Aline que manifestou antes, Elvis, Patrícia Trajano, Paulo Lima, Marlise, Raquel. Vamos lá, mais alguém aí abrindo, não? Acho que é isso. Então, quando a 3, a gente está aqui, sorriso bonito, né? Mal no cabelo aqui, ver se eu consigo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Ana Beatriz. Que aula gostosa, que aula enriquecedora. Mesmo a gente que é da área, sempre aprendo e aprendi mais uma vez hoje. Eu tenho certeza que os professores e professoras também, a participação foi grande. Então, muito obrigada por ter nos doado parte do seu tempo, parte da sua experiência, dos seus estudos nesse assunto, para trazer luz nesse tema que é um tema tão delicado. Eu acho que talvez seja o tema mais importante do trabalho de Justiça e Cidadania é esse, né? Então, eu agradeço muito a você e agradeço a cada um de vocês, professores e professores, esperando desde já que amanhã estejamos juntos. Bia vai passar esse slide lindo para nós. Para minha filha aqui. Atual. Não, você já pode vender os trabalhos da sua filha, não é trabalho infantil. Fala isso para ela. Né? É porque ela fez eu achei que não ficou bom para fazer de novo, ela ficou toda chateada. Ficou lindo, nossa, lindo. Ai, que bacana. Então, muito obrigada, viu, Bia? Muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Sempre bem-vinda aqui. Viu? Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço o carinho, e eu me coloco à disposição para vocês precisarem, se precisarem algo para a escola, que eu fale, eu estou à disposição. Tá bom? E se Deus quiser, quando essa pandemia passar, né, Bia, nós vamos receber os alunos lá no foro. Com certeza você vai agitar com os jovens lá, fazer selfie e tudo mais. Né? Pode deixar. Olha, muito obrigada a todas, a todos. Uma boa noite, descanse. Quem quiser ir animar às 22 horas, tem lá o Roda Viva, que parece que vai ser um Roda Viva muito legal. Vai ser show. Né? Mas descansem também, bom trabalho amanhã, a gente se encontra amanhã à noite, tá bom? Até mais. Desculpa, compartilhar os slides com a gente. Sim. Esse slide é fundamental. Isso, material bem bacana, né? Obrigada, Adriana. Tchau. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, tchau.